Mas hoje, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, mas é um exemplo para nós que acreditamos no empreendedorismo, que acreditamos que uma nação forte é baseada naquelas pessoas que, mesmo nascendo nas piores situações difíceis, elas podem superar suas dificuldades e dar a volta por cima e ser um exemplo no mundo e para as gerações futuras, né? Eu gosto de falar que uma nação forte é um compromisso entre gerações. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, nessa data, eu acompanho nas redes sociais um dos maiores empreendedores do Brasil e do mundo, que é um da Silva, que é o Flávio Augusto, que é um brasileiro que começou a sua empresa em 1995. Para você ter uma ideia, ele tinha um sonho de ser da Marinha. Aos 13 anos de idade começou a estudar, passou um ano estudando para ser da Marinha, passou 2 anos estudando, passou 3 anos estudando, e com 3 anos estudando ele passou naquele tal sonhado concurso, né? E quando ele estava ali com o tempo, para você entender a história rapidão, ele viu que aquilo não era para ele. Mas como a família, né, tinha feito um investimento alto, a mãe havia pago durante 3 anos, ele não tinha condição psicológica suficiente ou emocional para tomar aquela decisão e decidir sair. Mas ele decidiu sair daquele... ao final do ano ele foi expulso, na verdade, da Marinha. E ali ele entendeu que aquela situação, ele não sabia como, mas foi a melhor decisão naquele momento, né? Apesar de o pai, na época, que era do exército, não entender muito bem, ele decidiu fazer o concurso no final do ano, daquele ano seguinte, novamente, ele fez o concurso só para provar para o pai que ele poderia a qualquer momento passar naquele concurso. E o pai precisava entender que não era para ele, né? E aí a história, ele se perdoou, o pai o perdoou por causa disso, né? Ele tem um livro, o livro que ele fala Geração de Valor, que é um dos livros dele hoje que existe, se você quiser conhecer. Livro muito bom. Tem um livro também chamado Ponto de Inflexão, que ele conta todas essas histórias. Mas para você entender, e aí ele tinha lá, acho que uns 17 para 18 anos, ele decidiu fazer a faculdade. O conhecimento dele foi tanto que ele prestou vários vestibulares naquela época e passou em tudo. E decidiu fazer uma faculdade lá, na época a faculdade estava demorando a começar, e ele decidiu naquela época começar a vender. Como foi que isso aconteceu na vida dele? Ele conta que ele estava na casa da Luciana, que é a mulher dele hoje, que já tem mais de 25 anos de casado na época. Ele estava na casa e viu um jornal em cima da mesa. Olha só como é que é a história, tá? Viu um jornal lá em cima daquelas mesinhas de centro. E ele disse que quando viu aquele jornal ali, precisa de vendedor de curso de inglês. Então tu imagina, um cara estudou para ser da Marinha, naquela época ser alguém militar, ser um militar era um sonho de todo mundo, porque a questão de ser militar naquela época era um auge, né? Então era um sonho para todo mundo. E ele não quis, né? Na época ele decidiu fazer esse concurso, a pessoa chamava ele de louco, e quando ele passou ele era o cara. É assim que acontece na verdade, né? Você já sabe. Então o que aconteceu? Ele decidiu ir vender. Você imagina, o cara estudou pra caramba, aí ia fazer várias faculdades, tinha oportunidade de ser vendedor. A galera enlouquecia na época, né? Não entendia, não tinha mentalidade. Ele foi vender, ele disse que vendia, começou a vender. E quando ele começou a vender ali, cara, ele se apaixonou pela venda. E começou a crescer, e começou a vender. Resumindo a história, pra você ter uma ideia, ele não fez nenhuma faculdade, não decidiu fazer faculdade, abandonou tudo isso, né? A história dele é longa, mas pra você compreender o que eu tô falando aqui. Flávio Augusto, esse da Silva, né, que nasceu na periferia do Rio de Janeiro. Em 1995, ele decidiu abrir a primeira escola de inglês, que é a WhatsApp, escola de inglês. Ele abriu em 1995. Quando ele abriu essa primeira escola, depois de 95 até 2013, ele já tinha mais de 400 escolas no Brasil. O cara, pra você ter uma ideia, esse cara. E aí quando foi em 2013, ele vendeu a escola por 960 milhões de reais na época. Ele vendeu. E quando foi em 2015, para você entender, ele recomprou. E para você entender como tudo isso se deu, você precisa conhecer a história dele. Mas para você compreender a história que eu quero dizer, ontem ele vendeu, hoje ele mora nos Estados Unidos,
Ontem ele vendeu um clube que ele tinha nos Estados Unidos, que era o Orlando City. Ele comprou esse clube em 2013 por 240 milhões e vendeu por 2 bilhões. Tem não, meu nobre, ó. E aí, pra você entender, ontem foi a notícia que mais saiu nas redes sociais de ontem para hoje no Brasil. Flávio Augusto, ele é um brasileiro e mesmo em meio a essa pandemia, na época, um brasileiro comprar um time de futebol nos Estados Unidos em 2013 é loucura, né? Mas olha o cara, depois de 8 anos, o cara comprou um time com investimento de 240 milhões, e ele vendeu por 2 bilhões de estimativas. Mais ou menos isso. Porque não saiu o valor real, né? Pra você ter uma ideia. Parabéns, Flávio Augusto. Parabéns a todos os empreendedores. Parabéns quem se inspira. Ele é um exemplo nessa geração. É exatamente isso aí, pra você ter uma ideia, né? Flávio Augusto da Silva. Um exemplo de superação. Um cara que saiu da periferia do Rio de Janeiro, de uma favela chamada Jabu, dá esse salto, cara, espetacular, 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 espetacular. E aí ele vai investir agora na escola WhatsApp, né? Investir no Brasil. Nós agradecemos, valeu. Isso é uma inspiração para nós, Flávio. Quem quiser conhecer, dá uma olhada aí nos livros que ele tem. É um exemplo.